Hoje nós vamos então falar sobre a terceira visita de Paul Brunton à Índia, que foi, digamos, a última visita que ele fez durante a vida de Ramana Maharishi, porque após isso ele esteve duas vezes mais nos anos 50, mas Ramana Maharishi não estava mais fisicamente presente na Índia. Na, Então, na visita de Bibi na Índia. na Índia, sim. É uma alegria estarmos novamente aqui com vocês durante esse período que estamos um pouco ausentes, mas estávamos também nós fazendo a nossa própria jornada na Índia, estivemos por lá nesse período e então falar hoje de Paul Brunton na Índia e de Ramana não vai ser algo somente teórico, porque nós também passamos por lá, experimentamos coisas que Paul Brunton experimentou, estivemos em lugares que ele esteve, inclusive um bangalô, não, que ele tinha construído no último tempo em que ele viveu na Índia com Ramana. Lhe foi permitido a construção de um pequeno barraco, não, do lado do ashram. Na Então, frente de um lago. na frente de um lago. Então, para nós apresentar essa parte, né, essa terceira visita, né, de Paul Brunton na Índia, é algo assim muito especial, porque traz uma nota diferente, não por causa da nossa própria experiência. Também isso nós queremos passar hoje para vocês, essa experiência profunda, profunda mesmo, das nossas idas à Índia, É, que não lembro agora quantas foram já, eu acho que três também. quero confirmar Quatro, as, sim, as falas de Gran. É uma alegria por nós falar com vocês, porque através dessas preparações tem uma oportunidade de profundizar nossos estudos, nós mesmos. E também, a coisa, seus palavras, Gran, você criar um mistério. sim, Eu espero, durante essa apresentação, que você explicar esse sim, mistério. O mistério é o que acontece com Brahmana e PB, porque sim, as últimas duas vezes PB não tem contato com Brahmana. sim, Esse é um mistério que ela precisa sim. explicar. E lá vocês estiveram muito presentes conosco, inclusive tínhamos a intenção de gravar de lá, mas realmente estar na Índia é bastante intenso. Não foi possível, mas talvez na próxima vez que vamos à Índia, vamos gravar diretamente de lá, do Ashra de Ramana para vocês. Então, lembram, não, que da última vez que nos falamos, nós falamos, não é, de como Paul Brunton havia se tornado famoso, não, com o livro A Índia Secreta. E realmente, não só ele, mas Ramana Maharishi havia também se tornado bem famoso, bem conhecido, não é, devido ao livro, internacionalmente e na própria Índia, que Ramana, embora muito um sábio reconhecido, mas ele ainda não havia, não é alcançado, digamos, uma fama mais abrangente, mais ampla na própria Índia, né? Então, Pibi, ele é conhecido por buscadores, por professores espirituais, marajás, pessoas famosas, não é? Ele Outros realmente, gurus. outros gurus, ele se torna realmente uma pessoa, um nome, né? Uma expressão, né, no mundo espiritual, nesse meio, né? E aqui queremos ler um parágrafo de um próprio funcionário de governo, né, da Índia sobre o livro de Paul Brunton, para verem como ele foi reconhecido também na Índia. Ele diz assim: quando o seu livro, A Índia Secreta, chegou na Índia, criou um furor entre as classes instruídas. O livro passou de mão em mão, um único exemplar sendo emprestado por dezenas de pessoas. Não sabíamos nada ou quase nada sobre o que você havia escrito e ficamos surpresos que um ocidental demonstrasse tamanho conhecimento e caráter. Então, realmente, não é? Eles próprios estavam surpresos Mas de próprio indiano. que um ocidental, não é, tivesse essa compreensão, né, da Índia, não é, que pudessem falar daquela maneira tão profunda sobre a Índia, que ele chamou a Índia secreta, né, que realmente era uma Índia que não era conhecida pelos turistas comuns que iam lá, não, era uma Índia muito profunda para ser conhecida
de maneira superficial. E Paul Brunton, embora sendo o inglês, né? Que, né, a Índia sendo colonizada pelos ingleses, não? Ele sendo britânico, não é? Então tem um peso ainda maior, porque ele vai à Índia na intenção de descobrir essa Índia sagrada, não é? De Sagrada falar e dessa Índia sagrada, secreta. de respeitar essa Índia sagrada e secreta. Então isso realmente tem um peso, né? Para a pessoa, não é? Para o cidadão da Índia, pensar que ele, não é, sendo um cidadão britânico, vem a proporcionar que o próprio cidadão hindu, ou o próprio cidadão da Índia, venha a conhecer a Índia através do livro dele, né? A Índia Secreta. O que que aconteceu? Quando o Pibi, então, após a segunda visita à Índia, ele volta para a Europa, ele começa a viajar por todo o continente europeu, dando palestras, não é? Falando sobre a Índia, falando sobre outros temas bem profundos sobre a busca, não é? E, e aí, e ele então escreve para os alunos dele, dizendo o quanto o trabalho tem sido expressivo, não? Como tem sido bem procurado, como as pessoas estão interessadas nessas questões, não é, espirituais. Lembrando que nós estamos falando dos anos 30, não é? Então, Pibi diz: temos agora 400 pessoas sobre nossa orientação na Dinamarca e Noruega, Suécia e Islândia. Além disso, há 300 pessoas na América, 1.500 na Inglaterra, 100 na Hungria e um número menor em vários outros países. Vejo que este trabalho traz grandes responsabilidades, mas também é um grande privilégio. Eu só gostaria que todos nós estivéssemos sempre cientes de que somos apenas ferramentas, veículos, através dos quais o poder único do eu superior pode fluir. Devemos descartar o egoísmo pessoal e então esse poder fluirá livremente. Nosso fundamento é a verdade. Conto com vocês e seus amigos para permanecerem leais à verdade. Aqui se nota algo que foi sempre a nota de Paul Brunton, não? Ele sempre primou a verdade e aqui ele faz um apelo para os estudantes, lembrando que isso é digamos, o começo, não? De uma trajetória que hoje nós conhecemos, não? Mas ali era o começo de uma trajetória. E eu lembro bem que durante esses anos, né, com Paul Brunton e com os alunos dele e com, não é, com nossa experiência, por exemplo, no Centro Filosófico em New York, em Ithaca, New York, eu lembro bem, por exemplo, estudantes que vinham para os seminários, por exemplo, traziam cartas, né, antigas sabe, das relação por carta, da correspondência de Paul Brunton. E isso, só para vocês saberem como ele sempre fez isso durante toda a vida, ele escrevia para os estudantes dizendo: olha, o trabalho está assim, o trabalho está caminhando aqui, o trabalho tem dificuldade ali, eu preciso de ajuda, inclusive financeira, que ele precisou algumas vezes, sabe? Então é bem interessante que ele sempre manteve esse diálogo, não é? Através de correspondência, ele nunca deixou os estudantes sem saberem onde ele estava, o que estava acontecendo. Era um trabalho, sabe, dinâmico, era um trabalho de equipe, eu poderia dizer, não? Então, e mesmo, né, quando ele, somente, claro, quando ele depois dos anos 60 em diante, que ele foi morar na Suíça, na Suíça, como sabemos, não? Ele ali teve um período mais semi-retirado. Então, a correspondência já não era tão dinâmica, né? Tão frequente, mas mesmo assim, o que me chama a atenção é que ele sempre, não é, teve essa relação, né, com os estudantes, né? E podemos lembrar nosso primeiro vídeo sobre a vida de PB, tem uma citação de PB. PB fala: a vida é a personalidade de PB, não é importante. Sim. Mas nós também Mas ele tinha explicar, essa humildade e e de colocar como vocês são importantes. Tanto é que ele diz, não? Conto com vocês e seus amigos para permanecerem leais à verdade, né?
Então, antes de falar da terceira visita, nós gostaríamos, não propriamente, digamos, nós gostaríamos de lembrar como a primeira e a segunda visita foram importantíssimas para Paul Branton, porque ele, na primeira vez, ele chega cheio de perguntas, não é? Ramana não é um instrutor, né, de responder racionalmente as Pedagógico. questões, não é pedagógico nesse sentido, não é? Então, mas ele tem experiências profundas com Ramana, não é? Então, aqui ele diz: quando cheguei aqui pela primeira vez, há mais de 5 anos, tive o privilégio de ter muitas conversas privadas com o sábio, nas quais muitos problemas foram resolvidos. Mas desde meu retorno em novembro passado, nossa comunicação tem sido quase inteiramente silenciosa e telepática. Estou contente em visitá-lo 2 vezes por dia, sentando-me por algumas horas em meditação a cada vez, para entrar em contato mais profundo com sua mente. Então, aqui é um contato já telepático, não que ele tem, não é? Entre mentes. Entre mentes. Eu o vi com perfeita clareza no que as pessoas chamariam de visão astral ou clarividente. Então, uma é que ele chega lá e senta na frente de Ramana. A outra é que, mesmo não perto de Ramana, ele tem experiências telepáticas, né, e de vidência, porque aqui ele comenta: eu o vi com perfeita clareza no que as pessoas chamariam de visão astral ou clarividência, em várias ocasiões durante minhas viagens pelo Oeste. E em cada ocasião ele se manifestou para me dar uma mensagem importante ou orientação em algum período crítico. E essa é uma experiência que muitos de seus discípulos indianos podem repetir, né? Sim. Então aqui se nota, não, que a relação dele com Ramana vai mudando, digamos, né? Então, ele primeiro chega na primeira vez, fala com Ramana, as perguntas são respondidas mesmo antes dele perguntar, não? Ele está na frente de Ramana. Depois, mesmo viajando, não, pela Europa, Qualquer ele lugar. não é, ele tem, né, ele tem a experiência e mesmo a visão, né, visão astral, quer dizer, mesmo Ramana aparece, né, de forma etérica para ele e ajuda ele em problemas, né? E nós vamos ver, né, Micael, que no decorrer da vida dele, até depois da passagem de Ramana, nós vamos ver como, não é, a relação dele se torna realmente telepática, não é? Mais interno. Não é mais interna, até que um dia, não, Ramana diz para ele que é hora realmente deles, não é, até esse contato interior ser dissolvido para o próprio benefício espiritual do caminho de Pibi, né? Então é aí que nós vamos chegar, não? E uma desses contatos telepáticos de Ramana e Bibi compartilhar no início do livro O Caminho Secreto. Caminho secreto, sim, Mas, Gran, você explicar de maneira tem etapas em o sim. relacionamento No do relacionamento de estudante. sábio, do estudante, não é do sábio e do discípulo, né? Tem essas etapas, né? Agora, vamos ver como é que foi essa experiência com Ramana. Ele diz: este misterioso Maharishi havia tocado algo em minha natureza que respondeu com entusiasmo. A imagem de seu rosto enigmático constantemente se impunha em minha mente. Em momentos inesperados e em lugares incongruentes, eu me pegava pensando nele. Tive a impressão de que ele estava calmamente, mas poderosamente irradiando a aura sutil de sua personalidade em minha própria órbita. A sensação de sua proximidade real comigo era às vezes avassaladora. Era um fenômeno inexplicável essa consciência de outro ser ao meu lado. E ainda ele diz: um dia descobri que a imagem interior do sábio desaparecera e seu verdadeiro espírito, seu eu, entrou em mim como se eu fosse um médium espírita. É claro que a princípio não ficou permanentemente e logo me deixou. No entanto, essa experiência se repetiu muitas vezes. Quando voltei ao seu eremitério e me sentei diante dele novamente, ele me disse telepaticamente que esse era o verdadeiro caminho para encontrar o Mestre.
O verdadeiro caminho é interno. Então, veja bem, ele até chegou a ser uno com Ramana, né? De acordo com o que ele fala aqui, não? Num certo momento não era nem telepático, nem clarividência, mas ele não é, estava como, ele era como um médium espírita, né? Recebendo a presença de Ramana, não? Ele viveu essa experiência de Ramana estar dentro dele, digamos, né? Embora não permanentemente, não é mesmo? Você tem outros exemplos desse relacionamento interno entre discípulo e sábio, Ramakrishna Sim. faz. Sim, isso acontece não com Ramakrishna, não é? Com Cristo, não com Jesus, não é? Experiências desse tipo não se vê muito, digamos, dentro do Bhakti Yoga, não? Enfim, aqui só para nós vermos como a importância, não, dele haver conhecido Ramana nesta vida, não, da importância profunda que foi para ele como um buscador, não, e da importância profunda que foi para ele para depois o Paul Brandt que ele se tornou, né, o Bibi que ele se tornou para todos nós, né.